Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo dos modelos atômicos, tá? Semana passada a gente viu dois modelos, né? O chamado modelo dos gregos e o modelo de Dalton. Lembrando que a gente está trabalhando com as apostilas autorreguladas, tá? O arquivo da apostila está na nossa primeira aula de agosto, tá? Quem não recebeu a apostila é só pegar o arquivo que consegue acompanhar sem nenhum tipo de problema, tá? A gente ainda está na aula 1, que fala um pouco sobre os modelos atômicos, tá? Hoje a gente só vai ver um modelo atômico, mais um modelo aí que é um marco aí na química, tá? Quando a gente vai pensar no modelo atômico de hoje, a gente tem que entender que existe uma natureza elétrica na matéria, tá? Eu vou botar o nome aí de alguns cientistas, né? Um deles é filósofo, mas que de alguma maneira todos eles estudaram aí em diferentes épocas fenômenos ligados à eletricidade, né? A gente tem o primeiro, o Tales de Mileto, que é um filósofo também. E o Tales de Mileto ele já sabia o seguinte, que quando ele atritava um pedaço de ambar com algum tipo de pele de animal ou algum tipo de tecido, esse pedaço de ambar, que é um tipo de uma resina, ele se tornava capaz de atrair pequenas folhas, né? Materiais assim leves, né? Ele não sabia necessariamente que isso ali era um fenômeno elétrico, né? Mas posteriormente, né, se entendeu que através do atrito, né, você pode eletrizar as coisas, né? E o primeiro registro aí desse fenômeno é atribuído ao Tales de Mileto, tá ok? Temos aí também Benjamin Franklin, que Benjamin Franklin estudava os raios durante as tempestades, né? Ele também foi inventor dos para-raios, tá? E também é atribuída a ele aí a ideia de duas partículas elétricas, né? Essa ideia que a gente tem hoje e a gente usa de forma tão natural, né? Do positivo e do negativo, né? As cargas opostas, é atribuída a ele identificar essa natureza da, da parte elétrica das coisas, né? E temos também o Alessandro Volta, que aí a gente já entra mais no universo da química, né? O Alessandro Volta trabalhou com as primeiras pilhas aí desenvolvidas. O que são pilhas? Pilhas são esquemas, né? São dispositivos onde tem uma transformação química que gera energia elétrica, né? Então existe uma transformação ali na pilha, onde a partir dessa transformação química eu tenho um fluxo de elétrons. E aí eu posso aproveitar para funcionar um controle remoto, né? Um carrinho ou algum tipo de equipamento elétrico aí que tem essa capacidade, né? A pilha ela gera energia elétrica a partir de uma transformação química. Quando a gente pensa no modelo atômico que a gente está estudando hoje, as descargas elétricas realizadas em gases, elas são fenômenos assim, importantíssimos, tá? Como é que funcionavam essas descargas elétricas? Eu tenho aqui um recipiente, né, um recipiente de vidro, totalmente fechado. Dentro desse recipiente eu tenho um tipo de gás, tá? Esse gás é rarefeito, né? É um gás com uma concentração muito baixa. E esse sistema, né, com esse tubo de vidro, que esse gás está submetido a uma fonte de tensão, está submetido a uma corrente elétrica, tá? É como se eu pegasse esse sistema e ligasse na tomada. E aí eu vou ter um polo positivo nesse sistema e um polo negativo. Não é igual na pilha, não tem polo positivo e polo negativo. Nesse sistema eu também vou ter esses dois aspectos aí gerados. O que se observou? Se observou que havia sempre um fenômeno luminoso, né, associado a esse tipo de experimento, né? É o que acontece com as lâmpadas fluorescentes, né? A gente pode dizer assim, basicamente que esse esquema aí que a gente está vendo lembra muito uma lâmpada, né? Onde eu tenho aqui os terminais elétricos, né, nas pontas. Eu conecto esses terminais ali no bocal da lâmpada e aí quando eu vou no interruptor e ligo
eu permito a passagem de corrente elétrica dentro dessa lâmpada. E quando passa a corrente elétrica no interior dessa lâmpada, eu tenho a emissão de luz, né? Essas lâmpadas que a gente utiliza aí, elas também têm um gás ali dentro, né? Tem o gás argônio e tem um pouquinho de vapor de mercúrio também, né? Então, quer dizer, quando a corrente elétrica passa, atravessa esses gases, né? Eu tenho a emissão de luz aí, e a gente aproveita muito essas lâmpadas, né? Principalmente porque elas são frias, né? Diferente daquelas de filamento, elas consomem bem menos energia. E por causa da presença do mercúrio, o descarte delas tem que ser feito de uma forma assim, especializada, né? Você não pode pegar uma lâmpada dessa e jogar no lixo comum, nem quebrar isso, porque o mercúrio é um elemento químico aí que afeta o sistema nervoso, né, do ser humano. Então, se tinha esses fenômenos e sabia que sempre associado a esses fenômenos tinha a emissão de luz, né? Esses experimentos foram se aperfeiçoando, tá? Foram assim feitos vários estudos. E o que se observou? O que começou a se observar? Que, deixa eu mudar aqui de caneta. Independente do metal que eu utilizasse aqui no polo negativo e no polo positivo, independente do gás que tivesse no interior dessa minha ampola de vidro, vamos colocar assim, sempre saía um raio do polo negativo e esse raio ia de encontro ao polo positivo. E a natureza desse raio, a sua cor, né, as suas características sempre eram as mesmas, independente do gás que eu utilizava, independente do metal que eu utilizava. Ou seja, se percebeu que esse raio ele era inerente, né, ele era característico de toda a matéria, todo metal que eu utilizava, todo gás que eu utilizava, sempre tinha esse mesmo comportamento. Esses raios foram chamados de raios catódicos, tá? Por quê? Porque eles saíam do cátodo, o polo negativo aqui do meu sistema. Principal característica dos raios catódicos, eles sofriam desvio, eles eram desviados no sentido de uma placa com carga elétrica positiva. Quer dizer, eu gerava um campo eletromagnético aqui. Aí eu tenho um lado positivo e um lado negativo. Os raios catódicos eram atraídos pelo lado positivo. Você sabe que cargas opostas se atraem, né? Se algo é atraído para o positivo, é porque ele é negativo. Esses raios catódicos é o que a gente chama de elétron, tá? O que é elétron? Elétron é a parte negativa da matéria. Por que essa ideia é tão revolucionária? Porque até esse momento se tinha um modelo de Dalton como parâmetro. O modelo de Dalton dizia que o átomo era indivisível, eletricamente neutro e indivisível. A partir daqui se percebeu o seguinte, que existe algo intrínseco a todo átomo, a toda matéria, e que eu posso retirar isso da matéria, justamente o elétron. Quer dizer, esse modelo atômico que a gente está estudando, ele inaugura chamadas partículas subatômicas. Primeira a ser descoberta, o elétron. A principal característica desse elétron que a gente está vendo, ele é negativo, tá? E a partir disso se percebeu que havia de se propor um novo modelo atômico, porque o modelo de Dalton não era capaz de explicar esse comportamento aqui dos raios catódicos, tá? Então, se propôs um novo modelo chamado modelo atômico de Thomson. Como é que funciona isso? O elétron continua sendo esférico, aqui, ó, como lá no Dalton, mas ao invés de ser maciço, a gente vai considerar que ele tem um fluido positivo. Tá? Não tem mais a ideia de um átomo sólido, mas sim um fluido. Nesse fluido estariam presentes os elétrons. Tá ok? Os elétrons de carga negativa, esse fluido de carga positiva. E por algum fator externo eu conseguiria arrancar esse elétron do átomo. Quer dizer, existiria uma partícula menor do que o próprio átomo, o elétron, que a princípio estaria ali no átomo, fixo, né?
é distribuído nessa massa positiva, mas que por alguma perturbação externa eu poderia arrancar esse elétron. Então, quer dizer, o modelo de Thomson inaugura a questão das partículas subatômicas, como eu já falei, e começa a inserir a ideia de elétron, tá? Ideia que não existia até então. Esse modelo é conhecido como modelo pudim de passas, tá? Então está aqui mais uma representação do modelo atômico de Thomson. Está aqui o fluido positivo, está aqui os elétrons, que seriam essas partículas que estariam distribuídas nesse fluxo positivo, e partículas que eu poderia arrancar desse átomo, tá? E por que pudim de passas? Porque é associado aí, ó, ao belo pudim. O pudim seria a massa positiva e as passas aí que você, né, pode arrancar seriam os elétrons. Quer dizer, esse novo modelo proposto por Dalton, ele era capaz de explicar o comportamento observado lá dos raios catódicos. Quer dizer, todo átomo teria os elétrons, né? Todo átomo teria é uma partícula que é inerente a toda a matéria. E eu poderia ali arrancar esse elétron. Tá ok? Então é isso, pessoal. Hoje a gente só vai ver esse modelo, tá? Semana que vem a gente continua o nosso vídeo. Tchau, tchau.